Obrigado. Já queremos saudar o pastor Jean Porto. É uma honra, viu, tê-lo aqui conosco. E que esse momento seja apenas o início de uma grande amizade. E quem sabe, no futuro bem próximo, o senhor possa conhecer a nossa terrinha aqui, o nosso Ceará, tá certo? Que Deus abençoe. Um prazer. Muito obrigado, pastor Mardoni. Sinto muito honrado. Trago um abraço do meu pastor presidente da convenção, pastor Nilton dos Santos, da convenção do CEADESCP, Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, ao qual eu faço parte. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço também para o vosso presidente, que continue com aquela força, fazendo a obra do Senhor. Oh, glória. Agora eu vou colocar a família do irmão Jonas aqui na tela. Vou desligar os nossos microfones, depois eu ligo novamente, para a gente ouvir eles com bastante nitidez. Opa! Deixa eu só remover, já adiciona. A paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande participar desta live, né? Desta mini conferência, aliás, grande conferência entre o pastor Jean Porto, nosso pastor presidente Mardoni Costa, né? Pessoal da UCADOC e nós que fazemos parte da Escola Bíblica, né? É um prazer estar aqui, juntamente com a minha família, né? Celebrando este momento. Vamos iniciar com a oração e 2 louvores da harpa cristã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, te somos gratos porque estamos aqui, Senhor, fazendo a tua obra. Te agradeço pela minha família, Senhor, pela minha esposa, meus filhos, e te agradeço, Senhor, por fazer parte, Senhor amado, daquela família que vai morar no céu, porque ela é tua, tu compraste, tu nos remiste, Senhor. E te agradeço, Senhor, por cada filho, cada pai, Senhor, que tu tens salvado em nosso município. Que esta conferência, Senhor, que esse estudo, que através do teu servo, irá trazer para nós, Senhor, que nós possamos mais e mais, Senhor, nos capacitar para conectar os nossos filhos a Ti, Pai Santo e querido. Que nós possamos, meu Deus, sentir a Tua presença através, Senhor, da ministração da Tua palavra nessa noite, é o que nós te pedimos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com 2 hinos, né? O primeiro é o 77 da nossa harpa cristã. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, onde os corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. 545. Vamos louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, meu Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei
agradecemos aqui a nossa comunidade. Damos graças a Deus de estarmos juntos, em meio a tanta dificuldade, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, presbítero Jonas, irmã Célia, Gabriela, o restante da família. Vocês agora podem continuar assistindo pelo Facebook, né, que é melhor, interagindo. E nós vamos dar continuidade agora com o pastor Mardoni Costa, a irmã. Muito obrigada por vocês. Deixa eu tirar os meninos e adicionar o pastor, irmã Vanessa, acabou de entrar a tia Vanessa, nossa regente oficial. Daqui a pouco a gente coloca aqui a tia Vanessa. Pronto, pastor. E agora é com... Muito bem. Nesse momento nós vamos aqui fazer a leitura da palavra de Deus. Está aqui a irmã Régia, minha esposa, a Estezinha, os demais filhos adultos não estão aqui, estão em Fortaleza, mas é sempre uma alegria estarmos reunidos para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, e nesse momento de festa, né? Que daqui a pouco o pastor Jean irá transmitir uma palavra de ensino para nós, mas antes queremos fazer a leitura deste culto online, né? Que encontra-se no Salmo de número 128. É o Salmo que a gente podemos dizer o Salmo da família, né? Então, Salmo 128, já que esse estudo envolve pai, mãe, filhos, família em geral, nós estamos aqui com o Salmo de número 128. Já queremos mandar a paz do Senhor para todas as crianças da UCADOC e demais crianças. Quero mandar aqui a paz do Senhor para os pais que também estão assistindo e que Deus continue abençoando. E essa missão que nós temos, que é cuidar da nossa família, nós não podemos transferir. Podemos dividir, pedir ajuda, mas nunca transferir as nossas responsabilidades. Então, Salmo 128, versículos de 1 ao 6. Esse salmo é composto de 6 versículos. E diz assim, a inerrante, infalível palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos, como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Muito bem. Que Deus continue abençoando. Ainda deixando o provérbio 22:6, que manda nós instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Não é em qualquer caminho, é naquele caminho. É singular, é o caminho. E o caminho é Jesus. Que até quando ele estiver adulto, não vai esquecer. Então, tenho certeza que esse momento que nós estamos aqui, essa primeira ministração, podemos dizer assim, com o pastor Jean, vai ficar gravado em nossos corações, na nossa mente, e jamais nós vamos esquecer desse momento. Está aqui a minha esposa, irmã Régia, vai dar aqui rápidas palavras, em seguida estaremos orando. Irmã Régia. Glória a Jesus, a paz do Senhor, irmãos, um momento maravilhoso, né, que o Senhor nos concedeu. Nós, a nossa família, estamos no número resumido hoje, nós iremos louvar a Deus, porque nós podemos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a nossa família, nós temos 4 filhos, e todos estão louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vamos louvar ao Senhor comigo. Fazer oração. Muito bem.
Já temos lido a palavra, agora vamos orar em agradecimento pela mesma. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, nesse momento, aonde lemos a tua palavra, aonde milhares de pessoas estão a nos assistir, que o Senhor venha abençoar a cada um daqueles que estão assistindo, ouvindo e aprendendo do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa o pastor Jean Porto, que irá ministrar a palavra. Abençoa, ó Deus, a nossa irmã Lucilane, juntamente com as demais tias que estão fazendo esse lindo trabalho nesta cidade de Ocara, nesta igreja, que o Senhor continue rendendo graças, que nós continuamos rendendo graças ao Senhor, e que o Senhor continue derramando das suas bênçãos, do seu orvalho sobre nossas vidas, para que nós possamos estar de pé, servindo ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, em nome do teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Cantar. Vamos louvar a Deus. Quem souber, louve aí conosco. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em adorá-lo, porque Ele é santo, santo, santo como o sol Ele é, porque Ele é lindo, lindo, lindo como o sol Ele é. Vamos lá, chefe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe. Estamos aqui. Pronto, irmã Lucilane. Fica à vontade. Oh. Amém. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui a tia Vanessa. A irmã Geisiane também está aí, né? Pai do Senhor, Geisiane. Deus abençoe. Viu? É porque ela é muito pequena, né? Pequenininha, a gente não vê assim. Coloca aí a tela mais próxima dela. Ei! Pai do Senhor, Geisiane. Pai do Senhor. Tia Vanessa, a senhora quiser aparecer, também ligar sua câmera. A tia Vanessa é a nossa regente oficial da UCADOC. E nós já vamos passar para a tia Vanessa. Pai do Senhor, irmã Vanessa. Deixa eu ligar aqui o microfone da irmã Vanessa. Tia Vanessa, ligar o microfone. Isso, muito bem. Pai do Senhor. Ô, glória. Tia Vanessa, mamãe do ano. A senhora quer louvar o hino, tia Vanessa? Vamos lá, né? Minha ajudante aí, a Geisiane. O louvar a Deus é tão bom, porque em meio a essa pandemia, essa dificuldade, né? Deus sempre se torna bom para conosco, né? Amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra nós. Amém. Amém. A gente tinha preparado aqui um playback, mas o Bluetooth não tá dando certo. A gente não ia até louvar, Vanessa, o hino, todos nós, mas aí a gente vai deixar para outra vez. Gente, só falando um pouco sobre esse momento, né, Gessiane? Esse momento é um momento que Deus colocou no nosso coração. Nós acompanhamos o trabalho do pastor Jean Porto pelas redes sociais, né? A gente não o conhece pessoalmente. E um dia eu mandei um link para a Gessiane, pastor, que foi daquele congresso Amamos Ministério Infantil, aquele congresso online. E a Gessiane ficou encantada, né? E aí nós falamos, vamos sonhar.
né? Foi como a mensagem que eu mandei para o senhor, é um sonho. E Deus realiza sonhos, e gentilmente o pastor nos atendeu, conectando crianças a Cristo, não só agora, mas em todo o período, né? Que nós possamos estar incentivando, nós, os pais, os líderes infantis, os obreiros, como é que nós podemos mais e mais aproximar a criança de Cristo, para que ela fique firme, ela tenha convicção, ela tenha alegria, ela tenha verdade, que não seja apenas um momento passageiro, mas que seja algo duradouro. E as mensagens sobre o discipulado do pastor Jean são maravilhosas, né? Esperamos que todos possam se conectar, porque com certeza é bênção. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre o pastor Jean. Eu não sei nem se são todas verdadeiras, pastor Jean, mas eu vou ler aqui algumas coisas que eu pesquisei na internet, olha só. Pastor Jean, ele, quando solteiro, ele foi missionário no Paraguai, na Argentina. Ele trabalhou muito com crianças, implantação de igrejas, né, através de crianças. E aí ele casou com a irmã Juliane de Lara, é pai. Depois ele passou 15 anos em Portugal, pastoreando igrejas, e aí Deus o trouxe de volta, direcionando ao ministério infantil aqui no Brasil, né? Como ele já falou, do Paraná, da Assembleia de Deus, e ele é escritor, pastor, pregador, trabalha com a escola bíblica, tem um trabalho lindo aí do Encontro das Cores, que nós vamos depois estar adquirindo, e é uma bênção do céu. Que nós possamos nos conectar, né? Nós vamos tirar agora aqui da câmera do vídeo, eu, a tia Gesiane, a tia Vanessa, e vamos deixar esse momento totalmente para o pastor. Fique à vontade, pastor, é uma grande honra. Meu Deus, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Deus é maravilhoso, fique à vontade, o tempo é do Senhor. Fique à vontade, quando o Facebook nos deixar no ar, nós estaremos aqui. Tá bom? Que Deus lhe abençoe, seja bem-vindo. Deixa eu só remover a gente, para que fique o senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu acredito que estão me ouvindo. Na verdade, eu estou muito honrado por ter esta oportunidade de estar junto com vocês. Primeiramente, quero agradecer a confiança do pastor Mardoni e também, né, da nossa amada irmã Luciane e a Gesiane, que está aí. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas estamos conectados em Cristo, fazemos parte da mesma família, e eu estou muito feliz por poder ter esta oportunidade e com todos os irmãos da D de Ocara, né, que é Ceará, Fortaleza, Ceará. E eu estava conversando com a nossa amada irmã, que é um dos únicos estados que eu ainda não conheço, que é Fortaleza. Em todos os outros estados já estive palestrando, capacitando professores, e Deus me deu, então, esse privilégio de estarmos juntos agora nessa conexão. Quero avisar a irmã Luciane, se porventura o áudio não estiver bom, ou alguma outra questão, a irmã pode interferir aqui na nossa conversa, para que nós possamos, então, estar de acordo e trazer para os nossos amados irmãos com excelência esse estudo bíblico. Eu sou o pastor Jean, né, diante de tudo isso que a irmã falou é verdade, né, todas as informações estão corretas, mas o que mais me alegra o meu coração é saber que eu sirvo a Deus servindo as crianças. E o que me motiva é ter as oportunidades de poder servir a Igreja de Cristo. E hoje é uma oportunidade que Deus está me dando. Eu desenvolvo, né, o meu ministério com crianças, mas também com os pais. Deus me deu esse entendimento que todo ministério infantil que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. Então, nós sabemos da responsabilidade que nós temos diante de Deus, né, e daquilo que Deus tem nos dado com o privilégio de sermos pais. E o tema que os amados irmãos escolheram é Conectando Crianças a Cristo.
Eu acho esse tema maravilhoso, porque há muito tempo atrás, a igreja, principalmente a nossa igreja, a Assembleia de Deus, não entendia a importância de se trabalhar com as crianças, a importância de promover conteúdo bíblico para as crianças. Há muito tempo atrás, as nossas crianças não eram tidas como indivíduos que, quando pudessem ter oportunidades, poderiam crescer espiritualmente. Eu sempre falo que, em muitas igrejas, a motivação de ter um departamento infantil nasceu de uma motivação errada. As crianças incomodam, as crianças fazem barulho na reunião, as crianças não deixam os pais prestarem atenção ao culto. Então, nós precisamos de ter alguém que possa ficar com as crianças, levar elas para um lugar, enquanto os adultos participam do culto sem serem incomodados. Eu digo que essa motivação não é a motivação correta. Todos nós que estamos comprometidos com o ministério com crianças sabemos que nós promovemos todas as atividades com o propósito de oportunizar e fazer com que a criança cresça espiritualmente. Por isso que nós temos o culto, por isso que nós temos a escola bíblica dominical, por isso que nós temos aquele culto, né, que a gente fala, o culto infantil paralelo, enquanto os irmãos estão na igreja, as crianças estão num lugar específico. E nesse lugar específico, elas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de serem evangelizadas, discipuladas, aconselhadas. Mas, biblicamente, nós sabemos que os principais responsáveis pela formação desta identidade de Cristo é os pais. Eu sou pai, tenho um filho, ele se chama Gessé, tem 12 anos de idade, e desde o começo Deus me deu esse discernimento. Meu filho é o meu primeiro discípulo. Não adianta eu ser aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da minha casa. E quando nós entendemos que Deus nos dá a oportunidade de sermos pais, mães, com um propósito. Existe um propósito na paternidade. Existe um propósito por que Deus nos dá filhos. E um dos propósitos por que Deus nos dá filho é que nós tenhamos, né, o discernimento de criá-los para Deus. Nenhum pai que está me ouvindo aqui, eu acredito, que eduque o seu filho para povoar o inferno. Nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. O céu é o destino de toda a nossa geração. Deus, ele ama as crianças. Deus, ele coloca as crianças como prioridade. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, ele se manifestava dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Essa expressão de Deus traz algo muito poderoso para as nossas vidas. O que Deus estava dizendo era: eu sou Deus do avô, eu sou Deus do pai, eu sou Deus do neto. Que o Espírito de Deus possa também se manifestar na nossa casa, declarando esta verdade, que o nosso Deus é o Deus do avô, é o Deus do pai, é o Deus do neto. E se Jesus não voltar daqui 50 anos, que a voz de Deus possa se manifestar na nossa casa dizendo: eu sou Deus do avô, eu sou Deus do pai, eu sou Deus do neto, eu sou Deus do bisneto, eu sou Deus de toda a geração. Deus nos dá filhos com esta missão. E o pastor, ele deixou bem claro, quando ele disse que nós podemos ter parceiros nesta missão, mas nunca devemos, né, deixar de colocar isso como prioridade. Por muitos lugares onde eu tenho ido, eu tenho visto que a família cristã, ela está, né, com algumas síndromes. A família cristã, infelizmente, e eu trabalho com crianças, sou um pastor de crianças, depois de ter pastoreado 20 anos de igrejas de adultos,
Deus me direcionou a trabalhar somente com crianças e somente com pais. E eu percebo que, infelizmente, nas nossas igrejas, ainda existe muita terceirização da educação. O que seria a terceirização da educação? Há muitos pais que ainda têm esta postura, que é a igreja que ensina, que é a escola que educa. E eu sempre tenho dito que o pastor pode ter melhor interesse em educar a igreja, ensinar a igreja, os professores ou professores de escola bíblica dominical podem preparar a melhor aula, mas se a tarefa não for feita em casa, se a família não entender que a responsabilidade é dada por Deus para a família, infelizmente, nós não teremos muito sucesso. Eu vejo que há muita terceirização da educação cristã. E se existe uma coisa que nós não podemos terceirizar, é a missão que Deus nos dá, como pais e como mães. Outra coisa que eu observo como síndrome é que, infelizmente, há muita falta de comprometimento com os filhos. E quando eu falo falta de comprometimento, é que muitas vezes nós estamos confundindo as coisas. Damos o melhor para os nossos filhos e esquecemos que o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos não é aquilo que nós podemos comprar com o nosso dinheiro, mas o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é aquilo que já foi comprado na cruz do Calvário por Jesus. Nós precisamos conectar os nossos filhos a Cristo. E precisamos, então, nos comprometer com esta missão. Uma outra síndrome que eu vejo em muitas famílias cristãs é a falta do interesse no processo da formação cristã dos filhos. Quando eu falo a falta de interesse no processo da formação cristã dos filhos, de uma forma muito prática na nossa igreja os pais não incentivam os filhos a ir à escola dominical, os pais não incentivam os filhos a participarem do departamento infantil, os pais não incentivam os filhos a participarem das atividades que são desenvolvidas pelo Ministério com Crianças da igreja. Então, há uma falta de interesse nesse processo. Eu sempre falo que nós, pais, precisamos estar cientes que a herança é nossa. Não é do pastor, não é da igreja, não é das professoras de escola bíblica dominical. A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Diante de todas essas questões, nós observamos que Deus tem levantado homens, mulheres, igrejas, pastores, como uma voz profética, chamando a atenção dos pais, chamando a atenção das mães, chamando a atenção daqueles que Deus deu a missão de ter filhos. Esta voz profética vai nos direcionando, nos ensinando, nos exortando a entender que os nossos filhos precisam ser prioridade, sim, e que os nossos filhos precisam ser conectados com Cristo. Quando Deus, através de Moisés, falou ao seu povo, em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, e ali nós vemos, então, um ensinamento tremendo, quando no versículo 4 nós ouvimos essa seguinte expressão: ouve, Israel. A palavra ouve significa preste atenção. Cada vez que nós lemos a palavra ouve, isso significa uma chamada de atenção para algo que é importante. Então, Moisés, quando começa a falar sobre a lei da obediência, no versículo 4, desde o versículo 3, ele vai chamando a atenção através daquela palavra a qual Deus tinha para entregar às famílias naquele tempo.
Então nós podemos ler no versículo 3, ouve Israel. No versículo 4, ouve Israel. Isso quer dizer, preste atenção. E nós vemos então Deus chamando a atenção de Israel, dizendo: o Senhor é nosso Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas ordens não foram para as crianças. Essas ordens não foram para os adolescentes. Essas ordens não foram para aqueles que eram, né, ainda da infância. Não. Essas ordens foram dadas para os pais, para aqueles que exerciam autoridade. Deus estava dizendo: ouve, Israel, você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E as palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração. E aqui nós aprendemos grandes princípios. Como vamos conectar as nossas crianças com Cristo? Primeiramente, nós, pais, precisamos amar o Senhor. Primeiramente, nós, pais, precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Como vamos conectar as crianças a Cristo? Primeiro, nós, pais, precisamos entender que as palavras devem estar no nosso coração. Não tem como gerar filhos apaixonados por Deus se nós não formos apaixonados por Deus. Não tem como gerar filhos cheios de amor por Jesus se nós não formos cheios de amor por Jesus. Não tem como nós fazer os nossos filhos amar a palavra de Deus se nós, pais, não guardamos a palavra de Deus. O que Deus estava dizendo era: primeiro, vocês que exercem a autoridade precisam ter uma aliança comigo. E eu não estou falando de pais que não servem a Deus. Eu estou falando para pais que servem a Deus. Se hoje nós dissermos que é fácil educar os nossos filhos para a eternidade, nós estaríamos mentindo. Educar os nossos filhos para a eternidade tem que ser transformado numa missão desafiadora. Ainda mais quando nós observamos que o inimigo está tentando desconstruir a fé da próxima geração. Por isso que nós, pais, precisamos exercer a nossa missão e restaurar a nossa missão de exercer a nossa paternidade. Eu acredito que o Espírito Santo, nesses últimos dias, está falando conosco, está falando com a sua igreja, né? E nós estamos entendendo que nós somos os responsáveis pela formação da identidade de Deus para os nossos filhos. Deus estava falando para o povo de Israel: primeiro tu tens que amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E é estas palavras que hoje eu ordeno tem que estar no teu coração. Isso é muito importante. Nós precisamos primeiro entender que como vamos conectar as nossas crianças para Cristo se nós não estamos conectados? Como vamos querer que eles tenham uma experiência com Deus se nós não desejamos por esta experiência? Como queremos dar, né, e fazer com que eles sejam pessoas que tenham amor pela palavra de Deus se nós, como pais, já demos tudo para eles? Bicicleta, computador, né, iPad, jogos eletrônicos, e ainda não demos uma Bíblia? Quando nós colocamos aquilo que é eterno como prioridade, nós vamos entender que a nossa postura deve ser uma postura
de acordo com a palavra de Deus. Porque nós só vamos conseguir educar filhos para a eternidade ou conectar os nossos filhos a Cristo se nós vivermos a palavra, amarmos a palavra, praticarmos a palavra, estarmos cheios da palavra, ter uma fé não somente, né, teórica, mas uma fé prática. Era isso que Deus estava falando para o povo de Israel naquela época. E no versículo 7, é tão conhecido esse versículo, mas Deus estava dando a estratégia. Tem pais que perguntam assim para mim, como eu posso influenciar o meu filho para as coisas de Deus? Como é que eu posso conectar o meu filho a Cristo? Como é que eu posso fazer com que o meu filho ame a igreja, ame as coisas de Deus? Todo o manual já está escrito. Eu não preciso, né, procurar outra fonte. A palavra de Deus é o manual perfeito. E esse manual me ensina como eu posso orientar os meus filhos no caminho do Senhor. E ele fala, tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Aqui fala sobre o discipulado intencional. Olha que interessante. E tu a inculcarás. A palavra inculcar é colocar com força. Tu inculcarás aos teus filhos, e delas vais conversar. Em algumas traduções bíblicas fala, e delas converse, fale. E aqui fala de uma coisa que muitas vezes nós estamos falhando. Aqui fala de comunicação. Há muitos pais que têm tempo para tudo. Tempo para WhatsApp, tempo para Facebook, tempo para Instagram, tempo para televisão, tempo para isso, tempo para aquilo, mas não tem tempo para conversar com os filhos. Aqui fala sobre falar assentado em tua casa. Aqui fala de prioridade. Aqui fala de realmente, por mais que eu tenha uma agenda cheia de atividade, cheia de compromisso, aqui fala de parar, sentar e conversar. Conversar o quê? Conversar sobre as coisas. Porque o versículo 6 fala, e essas palavras que hoje eu te ordeno, estará no teu coração, e a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás. Eu vejo, às vezes, muito pais que perdem a oportunidade. Quando fala, falarás assentado em tua casa, fala sobre que nós precisamos restaurar a comunhão da mesa. O sentar e falar e conversar. O Salmo 128 fala sobre isso. O pastor leu e diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque ele vai chegar em casa e vai encontrar a sua mulher como uma, né, videira frutífera e os seus filhos ao redor da sua mesa. Nós precisamos, como família cristã, restaurar o poder da mesa. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a mesa tem uma simbologia muito forte. A Páscoa foi feita ao redor da mesa. Nós vemos que Jesus fez a Santa Ceia ao redor da mesa. E quando Jesus voltar e nos levar, né, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, na mesa, celebrando na mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de comunicação, mesa é lugar de restauração. Mas, às vezes, o que eu vejo na família, na atualidade, é que, às vezes, a mãe está sentada na mesa, o pai está na mesa, o filho está na frente da televisão, outro está lá no quarto. Às vezes, né, o pai está ali, mas está conectado, respondendo mensagens. Eu também já passei por isso. Como pastor,
cheios de atividades, cheios de pessoas para atender. E eu chegava em casa, sentava na mesa, e as pessoas me ligavam e eu parava para responder as mensagens, ou ligar o telefone, ou responder algumas coisas, até que o Espírito Santo me chamou a minha atenção. E eu senti a presença de Deus de uma maneira muito especial. Deus disse assim para mim: olha, as pessoas mais importantes para você não estão lá do outro lado do mundo. As pessoas mais importantes para você estão diante dos teus olhos. Pare, dê atenção. Fale assentado em tua casa. Porque se nós não tivermos tempo para os nossos filhos, outros terão. O mundo está tentando desconstruir a fé dos nossos filhos. A mídia, a televisão, a internet. E muitas vezes nós estamos dormindo o sono da negligência. Mas Deus está nos despertando e nos chamando para esta grande verdade. E falarás delas. Falarás do quê? Falarás do amor de Deus. Falarás do poder de Deus. Falarás da Bíblia. Falarás sobre as experiências de Deus. A mesa tem um poder tremendo de oportunidade, de construção e de conexão a Cristo. Felizmente, há muitos pais que perdem esta oportunidade, porque na mesa falam mal do pastor, na mesa falam mal da igreja, na mesa falam mal da liderança, na mesa murmuram, na mesa fazem coisas que não deveriam fazer e comentar. O Espírito Santo está nos chamando a atenção, está dizendo: restaure a comunhão da mesa, não perca esta oportunidade, e delas falarás assentado na tua casa. Que a nossa casa seja um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Que nossa casa seja um lugar onde há barulho do céu, movimento do céu, presença do céu. Que a nossa casa possa ser um lugar onde os nossos filhos tenham prazer de estar. Mas quem constrói esses alicerces somos nós, os pais. Por isso que aqui fala sobre o discipulado intencional. E tu falarás assentado na tua mesa. E termina por aí? Não. Deus vai dizendo: quer inculcar as verdades de Deus no coração do seu filho? Quer fazer que ele seja conectado com Cristo? Queres mesmo? Então fale assentado na tua casa, mas também andando pelo caminho. E também não se esqueça ao deitar, e também não se esqueça ao levantar. Aqui fala de 4 tempos, 4 oportunidades. Sentado na casa, pode falar ao meio-dia, andando pelo caminho ao nosso dia a dia. Ao deitar, fala da noite, e ao levantar, fala da manhã. O que esse versículo bíblico está nos ensinando é: aproveite todas as oportunidades para conectar o seu filho com Deus. De que maneira nós podemos conectar os nossos filhos com Deus? Sendo realmente pais. Nós precisamos ser pais. Pais não é aquele que simplesmente diz sempre sim. Pai é aquele que corrige. Pai é aquele que orienta. Pai é aquele que mesmo, doendo, coloca limites. Nós precisamos entender isso. Ser pai não é somente dizer sim. Ser pai não é somente olhar as coisas erradas e não corrigir. Se quisermos conectar as nossas crianças com Cristo, precisamos exercer a nossa paternidade. Precisamos ser exemplo. É uma outra maneira de conectar as nossas crianças a Cristo. Ser exemplo.
Eu sempre digo que a maior pregação que eu posso dar para o meu filho não é o Salmo 119, não. A maior pregação que eu posso deixar para o meu filho é o meu exemplo. Às vezes nossos filhos não conseguem ler Bíblia, alguns nem são alfabetizados ainda, outros leem e não entendem. Sabe qual é a primeira Bíblia que nossos filhos leem? É a nossa vida. Se papai não faz, é porque eu não devo fazer. Se mamãe não faz, é porque eu não devo fazer. Se mamãe não faz, é porque eu não devo fazer. O exemplo influencia, o exemplo arrasta, o exemplo ensina, o exemplo faz com que a criança seja impactada com uma fé verdadeira, não uma fé fingida. Quando Paulo escreveu para Timóteo dizendo: eu sei que tu tens uma fé que não é fingida, mas essa fé primeiramente habitou na tua avó, depois habitou na tua mãe, agora habita em você. Olha que coisa tremenda. Que nós possamos ser exemplos, que nós possamos deixar um legado. E eu vou terminando a minha palavra, né, de que como nós podemos conectar os nossos filhos para Deus, como podemos aproximar as nossas crianças de Cristo, deixando um legado. E esse legado não é a sua herança, não. Eu sempre digo que a maior herança que eu posso deixar para o meu filho não é o meu carro, não é a minha casa, não é o pouco dinheiro que eu tenho, ou se eu tivesse muito, não é a minha formação, não. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho é a minha fé. Esses dias atrás, eu estava junto com ele, com a minha esposa, indo num lugar, e ele falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele tem 12 anos, eu falo assim: e a mãe não precisa deixar mais nenhuma herança para mim. Nós estávamos falando sobre esse assunto. Ele falou: a mãe não precisa deixar nenhuma outra herança para mim, não, porque a mãe já deixou algo muito especial para mim. Daí ele falou assim: a minha mãe está deixando a fé, e o meu pai está deixando a palavra. E eu falei: uau, que tremendo, fé e palavra. Nós não sabemos quanto tempo Jesus, né, vai voltar. Quem sabe nós podemos ir antes, né? E eles vão ficar aqui. Mas se nós deixarmos a fé, se nós deixarmos o Deus que nós servimos, nós já deixamos muito. Como que nós vamos, né, conectar as nossas crianças a Cristo, oportunizando aquilo que é espiritual? Precisamos orar pelos nossos filhos e orar com os nossos filhos. Precisamos levá-los eles a ser apaixonados pela igreja. A igreja deve ser um lugar que nossos filhos devem ser apaixonados. Às vezes eu observo que muitos pais desconstroem essa identidade da igreja. Não faça isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja, congregar, porque na igreja ele vai ser alimentado pela palavra de Deus, ele vai ter experiências com Deus, ele vai poder servir a Deus, encontrar pessoas, né, que têm a mesma fé. Então, construa esta visão da igreja para o seu filho. E oportunizar esses momentos de fé é enquanto nós estamos em família. Eu servi a Deus como missionário um bom tempo no país de Portugal. E quando eu voltei de Portugal, eu assumi uma igreja no Brasil. E o meu filho tinha 5 anos quando voltou de Portugal. E nós estávamos num culto, um culto muito abençoado no Brasil. E algumas pessoas estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. E eu estava pregando naquele dia, porque eu era o pastor da igreja. E houve um grande movimento de Deus na igreja. E o meu menino olhou para minha esposa e disse: mamãe, o que é isso? E a minha esposa respondeu: isso é batismo no Espírito Santo. Não se assuste, porque quando a pessoa recebe a presença do Espírito Santo, chora, se alegra, alguns bate palma, então não se assusta. Isso é coisa boa.
E ele olhou para ela dizendo, é coisa boa? Ela falou, sim, é. E ele, sim, criança também pode receber? Ela falou, sim, pode. E ele disse assim, então, mamãe, ore por mim. Meu esposo orou por ele naquele momento. E eu fui o último a chegar em casa, no outro dia saí cedo também para as atividades da igreja. E ela conta a experiência, que ela estava na cozinha fazendo o almoço, estava muito quente na nossa cidade, e ele estava no quarto brincando com os carrinhos. E então ele dizia assim, Jesus, eu te amo. Jesus, tu é lindo. Jesus, eu quero ser teu amigo. Espírito Santo, eu quero ser teu amigo. Espírito Santo, a minha mamãe disse que tu existe. Se tu existe mesmo, entra por esta janela. E quando ele falou isso, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. O Espírito de Deus também é para os nossos filhos. O batismo no Espírito Santo também é para os nossos filhos. Os dons espirituais também são para os nossos filhos. As coisas de Deus também são para os nossos filhos. Nós, pais, precisamos conectar as nossas crianças com Cristo. Na Bíblia, existem duas casas que eu quero falar. A casa de Ana e a casa de Eli. A casa de Ana, mesmo ela não podendo ter filhos, ela foi orar e pediu um filho para o Senhor, e nós sabemos que Deus deu Samuel. E todos os anos ela ia levar uma roupa para Samuel, porque ela cumpriu o voto dizendo, Senhor, se tu me der um filho, eu vou te dar e vou te entregar. A casa de Ana significa, sabe o quê? Casa de oração, casa de altar restaurado, casa onde o pai e a mãe não têm medo de entregar o filho para Deus, dizendo, Deus, eu queria que ele fosse um advogado, mas se o Senhor tiver um outro plano com ele, e ele ser um missionário, é teu. Casa de Ana é casa de investimento. Todos os anos, Ana ia levar uma roupinha até onde Samuel estava. Casa de Ana não tem dó de investir. Tem pais que têm dó de comprar uma lição de escola bíblica dominical, comprar uma Bíblia, comprar algo daquilo que é eterno. Casa de Ana não faz isso, não. Casa de Ana investe naquilo que é espiritual. Mas no mesmo capítulo tem a casa de Eli. A casa de Eli foi a casa que viu os filhos crescerem, envolvidos no ministério, mas também envolvidos no profano. A voz de Deus se manifestou na casa de Eli, trazendo juízo, dizendo, Eli, porque tu amas mais os teus filhos do que a mim? E todos nós sabemos o que aconteceu. A voz de Deus vai se manifestar tanto na casa de Ana como na casa de Eli. Que nós possamos ser casa de Ana e que a voz de Deus se manifeste trazendo o ministério, que a voz de Deus se manifeste na nossa casa trazendo bênçãos, que a voz de Deus se manifeste na nossa casa trazendo batismo com o Espírito Santo para os nossos filhos, que a voz de Deus se manifeste na nossa casa trazendo aquilo que a eternidade tem gerado para os nossos filhos. Como vamos conectar as nossas crianças a Cristo, incentivando eles a terem uma experiência com Deus. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Quero ser prudente no tempo, mas eu estou sentindo a presença de Deus. E gostaria que a irmã Luciane, né, voltasse aí para nós, então, fazermos uma oração e darmos todas, né, um encerramento. Mas nós estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar. Pastor, antes da oração, antes de nós encerrarmos, sim, o senhor vai orar. Que maravilha! A gente estava aqui anotando tudo e assim, eu ainda queria pedir ao senhor para o senhor deixar uma mensagem para os líderes infantis, as líderes, a maioria aqui são meninas, são mulheres. Uma mensagem para as líderes infantis, para esse momento de isolamento social,
alguma dica e algum refúgio, porque algumas ficam, né? A gente fica assim, meu Deus, como trabalhar. E também para os nossos obreiros da casa do Senhor, né? Que mensagem linda para que assim esse mesmo amor que o Senhor tem, que o pastor Mardoni tem também. O pastor Mardoni dá um suporte imenso ao Ministério Infantil. Eu gostaria que o senhor deixasse essas duas mensagens para as líderes, né, e para os obreiros. Bom, eu posso dizer algo muito especial. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu não sei o que é ter um pai, mas eu sei o que é ser pai, porque a minha paternidade foi restaurada no Calvário. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi o que era ser pai. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, eu sou de uma família tradicional, católica, muito católica. E a ponto de meu avô reunir a nossa família e dizer que quem trocasse de religião ia ser uma afronta e seria uma maldição para a família. Eu não tinha ninguém cristão na minha família. E eu tinha perdido o pai com 7 anos de idade. E eu ia nos finais de semana, passar os finais de semana na casa da minha avó, para não perder um vínculo. E nesse processo, a minha tia, a primeira tia de toda a família, aceitou Jesus como salvador pessoal. E cada vez que eu ia passar os finais de semana na casa da minha tia, ela dizia assim para mim: olha, eu vou te levar a um lugar, não conta para ninguém, é segredo. E ela me levava na Igreja Assembleia de Deus, todos os domingos, na Igreja Assembleia de Deus. Eu tinha 8 anos de idade, quando a minha família descobriu e proibiu de eu ir na igreja. Passaram-se 8 anos, sem nunca ninguém ter me dado um folheto, sem nunca ninguém ter mais investido na minha vida. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar de tudo aquilo que eu ouvia na escola bíblica dominical. E eu fui para a igreja, aceitei Jesus e sirvo Jesus até os dias de hoje. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com a minha tia, eu digo assim: tia, você não ganhou só uma criança para Jesus. Você ganhou toda a minha geração para Jesus. O que eu quero dizer para os obreiros é o seguinte: hoje são crianças, mas amanhã podem ser pastores como eu. Hoje são crianças, mas amanhã podem ser missionários, como eu fui missionário. A minha tia não ganhou só uma criança para Jesus. Ela mudou toda a minha geração para Jesus. Porque eu me casei, hoje eu tenho um filho que serve a Jesus, e esses dias nós estávamos conversando, e ele falou assim: papai, não se preocupe, porque eu vou casar com alguém que serve a Jesus, e se Jesus não voltar, os teus netos serviram a Jesus. E eu falei assim: uau, que tremendo. A minha tia não ganhou só uma criança para Jesus. A minha tia ganhou toda a minha geração para Jesus. E a minha mensagem para os obreiros é: abram as portas para as crianças. Sejam uma igreja que abraça as próximas gerações. É muito mais fácil ganhar uma criança para Jesus do que um adulto. É muito mais fácil influenciar uma criança para a eternidade do que um adulto. Hoje elas são crianças, mas daqui 10 anos serão jovens. Uma criança que tem 8 anos hoje, daqui 10 vai ter 18. Uma criança que tem 10 anos hoje, daqui 10 vai ter 20. Então, que nós possamos influenciar gerações. E sobre as professoras, eu digo o seguinte: nós não estamos impossibilitados de tocar nas crianças. Pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de tocar fisicamente, mas o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração esses dias atrás num devocional. Nós não podemos tocar fisicamente, mas nós podemos tocar espiritualmente. A oração pode ir aonde nós não podemos ir. Pode tocar aonde nós não podemos tocar. A pergunta é: o céu está ouvindo o nome das suas crianças? O céu está ouvindo o nome dos seus alunos? O céu está ouvindo
o nome das famílias de seus alunos. Então, nós não vamos desistir e não podemos desistir. A eternidade vai revelar, né, o peso de glória que é o ministério com crianças. Eu sou fruto de um bom ministério com crianças. E que Deus abençoe. E se deixar, eu falo muito, viu? Muito obrigado, vou ser prudente para ver se o pastor, né, Mardoni, um dia me convida para ir aí. Então, tem que ser prudente e parar de falar. Ô, Glória, mas o senhor vai orar, viu, pastor? Oração, o senhor vai orar. A gente queria só agradecer, porque a gente vai passar para o pastor Mardoni. Nós gostaríamos, eu, Lucilane, ou Tia Lu, né? Sou a Tia Lu aí para todo mundo, que é mais fácil de aprender. A irmã Gesiane, nossa vice-presidente, a irmã Vanessa, regente do campo de Ocara. Como eu disse para o senhor, somos uma congregação que não tem tantas crianças, mas temos sim crianças, um campo com crianças abençoadas, boa parte da zona rural, com famílias maravilhosas, com líderes. Queria agradecer aqui as líderes de todas as congregações que estão aqui participando. Estou aqui olhando para o celular, acompanhando as mensagens. Agradecer muito ao senhor. Meu Deus, nunca que a gente imaginava, né, Gessiane, isso. Deus é maravilhoso, é tremendo. Agradecer ao pastor Mardoni por ter confiado na gente. Quando nós fizemos o projeto da colônia de férias, da escola bíblica de férias online, entregamos para o pastor. Aí tinha lá as sugestões de nome, mas o pastor nem conhecia, e ele confiou na gente. Muito obrigada, pastor. Durante toda a semana a gente vai ter momentos, a partir de amanhã, com as crianças, né? Inclusive, amanhã à tarde, 17 horas, tem com a tia Carlinha, na quinta-feira com o tio Júnior, o boneco Cecel, no sábado com a tia Aninha, mas nós queríamos começar assim, com os pais, com a família, com os líderes, porque nós sentimos isso. E o senhor falando sobre restaurar a comunhão da mesa, irmã Régia, aí não tem como não lembrar. Dezembro de 2019, Conferência da Família aqui da igreja, o verdadeiro avivamento começa em casa. E o departamento infantil trabalhou famílias à mesa. E o senhor não sabia disso, né? Então, Deus é maravilhoso, é tremendo. E quantas coisas maravilhosas a gente estava anotando aqui nas folhinhas que o senhor estava falando. É apaixonante, sim, a forma que o senhor trabalha, que o senhor nos motiva a estarmos servindo a Deus com as crianças. Não é fácil, né, Gessiane? Não. Gessiane é quietinha, mas é uma bênção. Mas é apaixonante, apaixonante. Então, nós agradecemos muito ao senhor. Quando o senhor for orar, se o senhor quiser apresentar o seu material, fica à vontade, tá? Para as suas considerações finais, né? Mas eu vou passar agora para o pastor Mardoni, porém, tia Gessiane, pode falar. Eu só tenho que agradecer, né, por essa palavra que o nosso irmão, pastor Jean, trouxe, né? E vai ser para nos alimentar, né? Foi mais um aprendizado. E eu estou grata a Deus, né, pelo nosso pastor também, que tem como é que eu digo? Motivado, né? A nós estarmos aqui. Não é fácil, mas estamos aí. É sim. Então, muito, muito obrigada. Pastor Mardoni, pode ligar o microfone. Pastor Jean, muito, muito obrigada. Meu Deus, para lhe recompensar. E pastor Mardoni, agora é com o senhor e com o pastor Jean, com vocês, vamos ficar quietinhos aqui até o final. Você está me ouvindo bem aí, Lucilane? Está me ouvindo senhor, bem? Agora estamos, pastor. Está me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Sim. Muito bem. Pastor Jean, obrigado. Não sei se eu chamo o senhor de colega, se eu tenho esse direito, né? Porque, com certeza, o senhor é um homem de um ministério florido, né? Eu estou começando agora, mas tomo a liberdade de chamar de colega, companheiro, que Deus continue abençoando o senhor. E, na verdade, o ministério de criança é algo tremendo. Eu sempre pensei, um dos trabalhos que eu mais tenho olhado é as crianças, porque é um investimento certo. Quando esse departamento de criança, o CADOC, quando a Lucilane, a Geisiane assumiram, eu incentivei elas da seguinte maneira. Eu falei o seguinte: se você pegar 20 crianças de 7 anos, daqui a 7 anos, elas são adolescentes de 14 anos. Dessas 20, se escapar uma, é um grande investimento, porque
o Senhor Jesus, ele não troca um salvo pelo mundo inteiro perdido, né? Então, é um investimento de tempo, de paciência e tantas outras coisas. Porque, na verdade, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Eu gosto sempre, em todas as palavras que eu vou ministrar, ler Gênesis 1:1, aonde diz a palavra assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu vejo o seguinte, que tem 3 coisas interessantes: o tempo, quem construiu e o que construiu. O tempo foi no princípio. Ainda que o homem, a Bíblia diz que o mundo tem 6.000 anos, ainda que diga que existe dinossauros, que foi 200 anos, mas quem criou foi Deus, foi no princípio. Esse tempo, princípio, é de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. E o que criou? Os céus e a terra. Então, quando, o que e quem? E, na verdade, a Bíblia ela tem princípios, doutrinas e costume. Costume daqui do Ceará para ir para seu estado já muda, né? Tem vários costumes, né? Alguns obreiros, algumas pessoas têm costumes diferentes, mesmo servindo ao mesmo Deus. Doutrinas, ela tem várias. Tem doutrina de Deus, doutrina dos apóstolos, doutrina dos homens, tem até doutrinas de demônios, né? A Bíblia fala isso. Agora, princípio eu só encontrei de Deus, né? Princípio é de Deus. E uma das coisas que Deus criou no princípio foi a família. Deus criou o homem, criou a mulher, e ali colocou no jardim para formar a família. Depois da família veio a igreja, e depois da igreja as nações, né? Então, nós não podemos abandonar, deixar de lado a família, porque a família é a célula mátre, né? A célula mátre deste mundo, e se nós, como sal e luz do mundo, enfraquecer, o mundo está destruído. Então, é a família que, através da igreja, a família, ela ensina, ela cresce, como o Senhor falou, a mesa, né? Mesa na Bíblia é algo tremendo. E nós temos que ter os nossos filhos à mesa, mas à mesa do Senhor, não na mesa dos demônios, na mesa do Senhor. E é muito importante quando nós ensinamos nossos filhos, né? Então, a palavra que o Senhor ministrou, muito boa. Nós temos aí, como a Lucilane falou, todo fim de ano, nos últimos meses do ano, nós fazemos a conferência da família. E já quero aqui deixar o convite ao senhor, que com certeza o senhor será um dos ministrantes, né? Eu estou falando assim porque eu sou cheio de fé. Não sei se é tão difícil trazer o senhor, né? Nossa igreja é pequena, mas é a Assembleia de Deus, mas numa cidade pequena, cidade de Ocara. Mas eu já quero dizer que gostei, né? E da sua forma de falar, do amor de Cristo para as crianças. E, com certeza, o senhor vai comer aqui conosco uma rapadura, uma farinha do Ceará, certo? Um peixe. E, quem sabe, a gente dá um presente, uma rede, que só tem no Ceará rede, né? Lá em Santa Catarina ninguém fala em rede, debaixo de árvore, essas coisas. Então, quero lhe recepcionar aqui, se tudo der certo. Não sei se as nossas condições vai dar, mas nós vamos orar, e o dono da prata e do ouro é o Senhor Jesus, né? E, com certeza, eu conto com o Senhor, viu? Com 2 senhores, o do céu e o Senhor, para nos dar essa oportunidade. O Senhor agora, por gentileza, faça a oração. Amém. Eu estarei completando as bênçãos apostólicas. Estou super à disposição, pastor, em servir. O que me motiva é isso, propósito e serviço. E eu brinco com meus amados irmãos, né, que quando querem me convidar, eu sou CCC, que é coxinha, Coca-Cola e colchão. Tendo isso, já tá bom. Mas troca... Aqui tem bastante. Aqui tem, viu? A gente faz aqui. Aqui vai ser tranquilo. Daí viu? eu troco. Daí eu troco a coxinha pela tapioca e o colchão Isso. pela rede. Isso, muito bem. E o doce pela rapadura. E o doce, né? Depois do almoço, pela rapadura aqui do Ceará, que é muito boa. Viu? Já tô com as malas prontas já. E deixa eu falar aqui para o senhor algo interessante. Nós estamos na cidade de Ocara, que é a cidade do caju, viu?
Aqui tem doce de caju, suco de caju, tudo, Castanha. todos os derivados do legal. caju, a castanha tem aqui, viu? Aí nós vamos preparar O isso. senhor acredita que eu fui conhecer caju este ano? Não conhecia. Eu Olha fui em só. Santarém, no Pará. E a irmã tinha um pé de caju. E eu provei caju pela primeira vez. E eu fiz, então, ela fazer um pacotinho com 6 caju e eu trouxe para minha família, porque também eles não conheciam o que era caju. Olha só. Você vai comer aqui o doce de caju, o suco de caju e a rapadura de caju, viu? E a castanha. Ô, E a coisa castanha do boa. caju, que também é muito boa. Muito boa. Meu Uma vez, Deus, coisa pastor. boa. O senhor falou aí que gosta de falar muito. As meninas sabem que eu também, se deixar eu falar, viu? A gente conversa muito. Essa live aqui vai terminar numa vigília, né? Porque a gente conversa, eu gosto de conversar e trocar ideias, né? Falar do amor de Cristo, da palavra, é sempre muito importante. Eu até tento me segurar aqui para não me emocionar, porque eu vejo o quanto é importante o trabalho de criança. Os meus filhos, em parte, eu ensinei, mas em parte foi a escola dominical que formaram eles. E hoje, os 3 adultos são servos do Senhor, né? Tem um de 24, que já é casado, uma de 28, que já é casada, e tem temido ao Senhor. Isso é importante. Uma coisa que o senhor falou que eu gravei. Às vezes, em algumas reuniões, eu sou até advertido, porque hoje nós vivemos numa sociedade muito capitalista, né? E geralmente alguém gosta de ser filho de um doutor, filho disso, filho daquilo, mas eu cheguei onde eu cheguei como pastor, mas eu sou filho de um vaqueiro. E quando morreu, não deixou nenhuma herança financeira, mas deixou herança moral. E a minha mãe, a herança espiritual. Então, nós temos que deixar essas heranças para os nossos filhos, que é a herança que Jesus falou, aonde a ferrugem, a traça e o ladrão não conseguem minar, né? O senhor falou aí uma coisa interessante, dentro de tantas, de Samuel. Agora, imagine só, alguém disse que nós somos fruto do meio. Eu não concordo. Eu concordo que nós somos frutos de onde nós somos plantados. E o Salmo 92 diz que aqueles que são plantados na casa do Senhor, na velhice, ainda darão fruto. Agora, imagine só, porque os nossos filhos estão indo para as faculdades, para as academias, e estão negando o nome de Jesus, porque não tem raiz espiritual. Samuel, ele ficou a sua infância com a sua mãe e na sua adolescência foi entregue na casa do Senhor. Ele foi para uma casa aonde estava corrompida, aonde os filhos do sacerdote, ele foi criado, ele foi educado na casa da sua mãe, mas depois foi servir ao Senhor no meio de uma geração perversa, numa casa totalmente desnorteada, mas quando Deus precisou de alguém para ouvir a sua voz, foi a Samuel que Deus chamou. Samuel. Então, a nossa geração tem que fabricar Samuel, que mesmo nas universidades não se corrompem, não se misturam, continuam sendo hebreu, filho de hebreu, temente ao Senhor. Então, pastor, amém. O senhor faz a oração, encerrando esse momento, nos abençoando, foi um prazer. Eu estarei impletando as bênçãos apostólicas, tá bom? Deus abençoe. Ok. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento, pela tua presença, por todas as palavras, ó Pai, que nós meditamos, que elas vieram de ti. Eu oro agora por cada família, ali da tua igreja, amada igreja, Senhor, de Jesus em Ocara. Que o Senhor possa abençoar as crianças, os adolescentes, jovens, a família, que a tua bênção também esteja sobre a vida do teu servo, Senhor, o pastor Nardoni, Pai. Que a tua bênção esteja sobre os filhos dele, sobre a esposa dele, e que o Senhor também possa abençoar a tia Lu, a Gisiane e toda a liderança do departamento infantil desta amada igreja. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas.
e que nós possamos entender que nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus na face da terra, e os que crê digam amém. Que Deus Amém. Muito, muito obrigada, pastor Jean. Todos os comentários no chat de agradecimento para o senhor. A gente estava até notando, mas são muito para ler. Então, muito, muito obrigada. Pastor Mardoni, irmã Régia, obrigada. Não sei nem o que dizer de gratidão para vocês, para Deus. Todas as líderes, né, Jessiane, que compartilharam, motivaram. As pessoas que estiveram aqui participando, aquelas que vão ver depois, nós vamos compartilhar no YouTube depois. Muito, muito obrigado. Pastor Jean tem um material muito bom, que depois, né, se ele quisesse falar agora, ou se ele quiser depois disponibilizar no Facebook da igreja, para nós trabalhamos com as crianças. Enfim, gente, que noite abençoada, presença de Deus forte, verdadeira. Só amém, gratidão. Vou botar aquela foto aqui. Uma foto. Pastor Mardoni quer uma foto, irmão Jean. Então, pastor Jean. E dá para tirar foto? Fazer aqui um print, depois eu organizo, né, Jessiane? Pastor Jean, esse pessoal são antenados, viu? Ainda estou meio atrasado. São bênção. Oi. Muito obrigada a todos. A paz do Senhor. Guardemos os ensinamentos hoje. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor.